Porque ficou na polêmica lá da ceia LGBT, mas aquilo é só a manifestação da coisa só, né? A coisa é muito mais profunda do que aquilo. Então, se a gente fica nisso também, a gente se perde e fica um negócio só apenas moralista. Não é que não, né? Mas fica só na moralidade, uma moralidade sexual. Mas é aquilo que o padre falou nas outras aulas que a gente meditou sobre isso. Já é um esquema do mundo. Você vê aberto essa ofensa à pessoa de Deus, à pessoa de Jesus e de modo especial à igreja. Ah, por que eles não fazem isso com os muçulmanos? Não vai fazer. Não vai fazer. Não só porque eles são violentos, mas também porque o demônio ele quer atacar a igreja. Veja que a afronta não é tanto com os evangélicos. A questão é católica, não é? O quadro da Santa Ceia é um quadro, pegando só a Santa Ceia, é um quadro feito no ambiente católico, não é? Que de alguma forma também está falando da missa. Está falando da Santa Ceia, mas também está falando da missa. De forma que, às vezes a gente fica assim numa discussão superficial disso aí. Então, isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Primeira coisa, por que a França? Por que a França, né? Porque a França, ela tem um papel fundamental na evangelização dos povos. Por isso que ela é chamada de a filha mais velha da igreja. Depois que Roma cai, começa uma invasão bárbara por todo o Império Romano fica esfacelado. Depois de passado esse tempo de bagunça, de muita guerra interna entre pequenos povos, porque o Império Romano não caiu contra um império, caiu por pequenos povos que foram invadindo, por causa do próprio enfraquecimento do Império Romano, devido à promiscuidade. Se você pegar, tem um historiador americano que ele fala isso. Todo império, antes de cair, ele passa pelo auge da promiscuidade. Porque daí vai, de alguma forma, enfraquecer. Os inimigos da igreja sabem mais do que nós isso. E é por isso que há uma campanha da China, da Rússia, do enfraquecimento do Ocidente. Você vê que tem coisa que a China mesmo faz, mas não deixa a turma dele, os jovens deles, usar. Por exemplo, o TikTok. Né? Lá na China é proibido. De forma que é isso, é o enfraquecimento principalmente da figura masculina, vai fazendo com que haja essa fraqueza, e daí é o ambiente propício para a invasão. A França, depois que teve, então, antes disso, depois que teve essa queda do Império Romano, houve essa bagunça, e daí surgiu o rei dos francos, que falava, que era Clovis, que era um pagão. Ele conquista ali grande parte ali da onde hoje é a França, Itália, entrando ali na Espanha, ele conquista todo um território enorme, e aí ele escuta falar de Jesus, escuta falar da história de Jesus, e fica comovido com aquilo. Ele vai e até pede o batismo. É ainda um paganismo, é assim uma ideia meio pagã ainda que ele tem, porque quando ele fica sabendo que mataram Jesus na cruz, ele queria ir lá em Jerusalém e acabar com todo mundo, vão vingar essa turma, vão matar todos eles, porque eles eram assim, né? Era um povo guerreiro, de bárbaro. Mas aí foi sendo falado, foi sendo tal, mas mesmo assim, quando ele se tornou cristão, ele pediu batismo, ele ordenou que todo o seu exército também se batizasse. Também não é uma política certa, no sentido assim de que tem que ter uma evangelização, a liberdade de cada um, mas eram outros tempos. De alguma forma, aquilo trouxe um tipo de paz para a igreja. Do ano 500 até o ano 800, vai ter uma luta ainda com esses povos bárbaros, uma luta assim de não deixar que eles invadam, que eles acabam com a igreja, não é? Saqueiem as igrejas, saqueiem as obras intelectuais, por exemplo, isso que o padre já falou, havia aqueles monges copistas que
copiavam os textos sagrados, copiavam as obras da filosofia, da botânica, da antiguidade e guardavam, escondiam. Porque se os outros povos bárbaros pegassem, eles destruíam tudo. Então, de alguma forma, esse povo franco, que depois vai ser a França, já foi dando um certo tipo de paz e proteção ali para a igreja nesse período. Mas um período muito obscuro, né? Esse começo da Idade Média, até mais ou menos os anos 800, é um período muito obscuro por conta disso, por conta que não havia nações, haviam pequenos povos, daí ficava aquelas guerrinhas, então era constante assim essa invasão. Até que surge no ano 800 Carlos Magno. Carlos Magno daí se torna o imperador do Sacro Império Romano, que eles falavam que era uma mistura do Império Alemão com o Império Romano, era uma extensão do Império Romano. Carlos Magno, daí já aí era um filho devoto da igreja. Era um homem assim que era temeroso a Deus, não era santo, mas era um homem temente a Deus. Até hoje a igreja tem como assim um paradigma de governante, entre eles Carlos Magno, né? Por conta da unidade que deu no Império, por causa da paz que trouxe para o Império, da liberdade para a igreja. E aí sim, a partir do ano 800, houve um desenvolvimento da cultura e da doutrina na Europa. Carlos Magno, rei do Sacro Império Romano Germânico, era dos francos, também era dos francos. Então, nessa hora que caiu o Império Romano, era importantíssimo que tivesse alguém para defender a igreja. Como a gente sabe, pouco antes da igreja cair, teve a invasão em Roma de Átila, que passava devastando tudo, e só não entrou em Roma, porque o Papa, ainda velhinho, foi lá encontrar com ele lá, e ele viu uma figura, que hoje a gente sabe que é São Miguel, que ele ficou com medo e foi embora. Mas isso não ia durar para sempre, uma hora ou outra. Então era necessário isso. Quando veio Carlos Magno, então houve um florescimento assim da paz, da capacidade assim de evangelizar. As catedrais começou um desenvolvimento, até que daí isso aí vai ter o auge disso tudo vai ser no século XII. Século XII, daí, de novo, a França que vai se destacar. Por causa do quê? Por causa de tudo isso, da cultura. Uma das primeiras faculdades foi a Faculdade de Paris. São Tomás estudou em Paris. Santo Alberto Magno. Houve um grande desenvolvimento ali do pensamento. De forma que na Idade Média havia até uma tentação dos papas mudarem para a França. Mudarem para Avignon, né? Avignon era uma cidade rica, estruturada, em paz, e Roma, nesse tempo, era uma cidade suja, era um lugar meio de bandido, assim, se pensa, não tinha catedral, não tinha do jeito que está agora. Então, muitos papas sofreram lá atentados, tal e coisa, então, vira e mexe, havia uma briga política, e quando havia essa briga política, surgia falsos papas. Por isso, daí, o imperador do Sacro Império Romano, convidou o Papa da época para mudar para a França. Eles vão e ficam 70 anos, fica um período de papas lá, não mais de um, ficam lá em Avignon, por causa que estava protegido lá na França. E toda essa estrutura e tudo isso. Até que Santa Catarina de Sena vai lá e vai corrigir o Papa, vai falar para ele, não, você tem que voltar para Roma, seu lugar é em Roma. Não importa que está daquele jeito, o seu lugar é lá. Enfim, a França sempre foi sustentando isso, mas o evangelho de ontem e de hoje, né, onde tem o trigo, também tem o joio. A França, então, começou a ser também, a entrar essa soberba intelectual, a questão da cultura, a partir do século XIV, século XV, começa já umas influências aí estranhas em relação ao pensamento. Vai surgir, então, um período aí de um tipo de frieza. Vão vir os seis da França, que daí não vão ter
respeito à igreja que os outros tinham, que os imperadores do Sacro Império Romano tinham. Eram católicos, mas era assim, sabe? Eles estavam mais preocupados com território, com riqueza. Então, vira e mexe, brigavam com o Papa. A partir do século XIV, aí, XII, século XII, e aí aos poucos vai indo. Mas, por exemplo, quem incentiva e financia as cruzadas foi a França, para que os nobres pudessem ir e as famílias ficassem amparadas, né? Para ter o que comer. Mas começou então uma revolta, muito intelectual era pago para escrever contrário à igreja. Isso surge já na Itália, lá com Maquiavel, que era financiado por um burguês que pagava para escrever contra a igreja. E assim vai desenvolvendo então um pensamento. Disso surge aquilo que a gente chama de os reis absolutistas, que são aqueles reis que a gente conhece pela escola. Quando a gente pensa em rei, a gente já pensa nesse sentido, um cara obtuso, um cara que todo mundo tem que servir e tal e coisa. Na Idade Média não era assim. Depois que começou esse absolutismo que chama, não é? A mão ferro, basta a palavra do rei, não tinha parlamento, não tinha opinião, não é? De forma que isso chegou a um ponto de que na França a cultura foi crescendo, esse poder absolutista também foi crescendo, e daqui a pouco houve uma discrepância aí entre o poder, a nobreza e o povo. Então começou muita revolta popular diante de fome, disso tudo. Tudo isso gerou aquilo que a gente chama a Revolução Francesa, né? Aqui para estar resumindo, mas de forma breve vai ser isso. Que daí foi o ápice dessa revolta e é o elemento, assim, pai disso tudo que a gente viu, ou que a gente está vendo. Ainda é uma consequência da Revolução Francesa tudo aquilo que a gente vive. Por exemplo, os valores humanos sem Deus, né? Igualdade, fraternidade, liberdade, mas não entra o aspecto religioso aí, não é para entrar o aspecto religioso. Começa-se a uma morte em relação ao clero, uma perseguição ao clero. Em 4 anos se matou 4.000 padres, não é? A guilhotina funcionava 24 horas, não é? E quem que ia para lá? Ia padre, madre, nobreza, intelectual. Chegou uma hora, depois que passou aquilo que a gente chama de anos do terror, os 4, 5 anos aí de ano do terror, que matava todo mundo. Você espirrou perto de alguém, a turma já denunciava e falava que você era contra a democracia. E já ia para a guilhotina. E aquilo virava um show, um espetáculo, para acalmar também o povo, né? Porque continuou não tendo comida. É um engodo, os professores vêm e falam que trouxe liberdade, que trouxe isso aqui, mas trouxe aquilo que a gente viu na abertura lá, como expressão disso tudo. A Revolução Francesa, ela foi tão assim, esse terror, que chegou uma hora que os próprios que começaram, que incentivaram a Revolução Francesa, acabaram na guilhotina, não é? Robespierre, eles mesmos acabaram sendo guilhotinados. Até que a coisa estava um caos, estava um mata-mata, sabe aquela coisa que um denuncia o outro? Napoleão, que era um gênio, foi lá e tomou o poder. E Napoleão, daí, ele faz jogo político com a igreja, né? Até o dia que ele vai e prende o Papa. Então foi assim, se olhar na história, no começo da história, você vai ver que a igreja sempre se apoiou nessa defesa francesa. Se alguém, por exemplo, invadisse Roma na Idade Média, eram os franceses que iam lá. O Império tem a guarda suíça lá, mas a guarda suíça o que é? 300, 400 soldadinhos lá. De forma que a hora que começou essa revolta contra a França, a igreja ficou aberta, né?
Tanto que depois da Revolução Francesa, já no século XIX, já vai ter a unificação da Itália, que também é outra revolta contra a igreja. Enfim, por que a França então? Porque a França era a chave nisso tudo, na questão da evangelização. Filha mais velha da igreja, por isso que o Papa João Paulo II falava: ó França, o que fizesse do seu batismo? Por causa disso, havia uma missão especial, que nem o padre fala aqui do Brasil. Houve essa revolta, e depois da Revolução Francesa, aí descambou, né? Aí saiu tudo quanto é pensamento ruim, imoralidade, tudo como fruto de desenvolvimento do homem, mas você não pode negar que tem uma ação demoníaca por trás. Tá bom? De modo geral é isso. Você pegar, por exemplo, a França, ela trazia, nas bandeiras dela trazia a flor de lis, que é um símbolo de Nossa Senhora. Quando teve a Revolução Francesa, virou essa bandeira que tem agora, que é as 3 faixas lá, simbolizando liberdade, igualdade e fraternidade. Quando Jesus aparece para Santa Margarida Alacoque, ela fala: se a França quiser voltar, ela precisa, a primeira coisa que tem que fazer é restituir a bandeira com o símbolo da minha mãe. Por quê? Porque enquanto tiver esse símbolo, é um símbolo maçom, né? Tudo correndo por baixo de tudo isso está a maçonaria, né? Também não vou entrar aqui, qualquer dia a gente faz uma aula só da Revolução Francesa. Tá bom? Então é ponto-chave do intelecto e também da missão que eles tinham. Então, o demônio ele trabalha com deboche. O que foi na abertura da Olimpíada? Foi um deboche. É assim que ele trabalha. Então, ele debocha agora da França, do papel da França. E por que na Olimpíadas? Porque é um evento mundial. É um evento que pôde marcar território, não é? A gente já viu o impacto que foi o negócio da Madonna, agora imagine o que é a Olimpíada. Agora, se você pensar bem, o que tem a ver com esporte? Não é? Já algumas aberturas, você já vê alguns sinais já tinha algumas coisas esquisitas. Agora foi declarado. Quem mais? Então, essa questão que a turma fica de modo superficial, sim, às vezes, na questão que a gente vive hoje. Padre, a gente está lutando pela nova era, comunismo, a turma fica falando comunismo, capitalismo, o ativismo woke, a agenda dos meu, tudo isso aí é a fachada, é a ponta do iceberg. O que a gente está lutando é contra o sistema demoníaco, é contra o sistema do anticristo. Então muita gente fica aí com neurose, com negócio de comunismo, de esquerda, de woke, tudo isso está no mesmo bolo de algo muito maior que se chama ação do inimigo, ação do anticristo. E a gente precisa acordar e parar de ficar com essas briguinhas tontas, porque é o jeito que o demônio, inclusive, achou para dividir a igreja entre esse negócio de direita e esquerda, sabe? Meio que para ver quem é que é mais católico. Não é nem de direita nem de esquerda. A igreja segue a doutrina social da igreja. É o evangelho, é outra coisa. É outra coisa. Tem elementos que coincidem na esquerda, que são a caridade, o suposto cuidado com os pobres, e tem elementos que coincidem com a direita, que é a família, a vida, a propriedade privada. Mas não pode, a igreja não fala que é nem de esquerda nem de direita. E às vezes a gente está lutando por conta disso, de uma questão que nasceu na Revolução Francesa. A Revolução Francesa é que dá esses títulos. Quando tem a revolta, daí tem lá o parlamento, aí aquelas pessoas que eram mais assim, terroristas, que eram mais, ficavam à esquerda, os mais progressistas. Quem era mais conservador, mas ainda revolucionário, não estavam lutando em favor da monarquia, ficava à direita. E aí que surgiu esses dois termos aí. Então, é dois braços da mesma pessoa, é duas moedas, é dois faces da mesma moeda. E às vezes a gente está dividindo a igreja, dividindo a família por conta dessa briga tonta. Para ver quem que é mais católico, quem que excomunga quem, enquanto isso o demônio vai nadando de braçada, né? Enfim.
É importante para você ver hoje, e também aquilo que o padre falou, aprender a ler os símbolos, né? Que a gente viu nas outras aulas. Uma questão que hoje se chama semiótica. Semiótica é o estudo dos símbolos. É a capacidade da gente começar a entender o símbolo, mas não o símbolo por si só, mas aquilo que está por trás, está se querendo passar e quem está recebendo o símbolo. Vamos entender, ó. A semiótica é a ciência que estuda os sinais, os signos e os processos de significação e comunicação. A semiótica aborda as relações entre o signo, o objeto que ele representa e o interpretante. A pessoa que interpreta o signo também é importante, porque você faz um símbolo que ninguém entende, não comunicou, não é? Não comunicou. Analisando tanto os aspectos estruturais quanto os conceituais da comunicação, que o padre falou. Aonde foi, quem é, o que está sendo querido passar, por que a gente vai ver isso? Porque vocês vão ver que a briga na internet hoje é, por exemplo, assim, ó. Não, mas aquele lá não foi a Santa Ceia, foi o banquete dos deuses. Vocês são ignorantes, vocês estão lendo o quadro errado. Meu, é uma luta semiótica. Percebe? Vamos supor aqui que eu faça um arco-íris aqui. Significa o quê? Um arco-íris. A aliança de Deus fez com o povo. Para mim está na Bíblia, né? Por ser, mas hoje é assim? É o símbolo das múltiplas sexualidades. Depende quem você faz. Você fazer só um arco-íris aqui, numa sala de aula, por exemplo, percebe? Então não é só o símbolo só ele não fala só por si, tem que ver quem é que está recebendo, não é? Então, por exemplo, aí foi colocado lá que a gente é ignorante, que a gente não sabe que é o banquete dos deuses, que também é uma profanação, depois nós vamos ver. Não, porque é isso, eles são ignorantes, por causa que isso aí é o touro que está na praça, tal. Não importa importa o que passou. Quem assistiu, não leu o quê? Santa Ceia. E então a mensagem chegou. Percebe? Os símbolos vão sendo trocados. Se você faz um crucifixo de ponta cabeça aqui, pode significar a cruz de São Pedro, pode significar o anticristo. Qual é o contexto que está sendo colocado isso? Né? Então, muito bem. É isso que não adianta também a gente ficar debatendo assim, sabe, fica aquela coisa, a mesma coisa, direita e esquerda. É isso, é aquilo outro. Passou a mensagem, para eles está beleza. Humberto Eco, que é um grande escritor, também escreveu O Nome da Rosa, que também é um livro problemático, mas é intelectual, tudo, propôs a ideia de que os símbolos possuem campos de interpretação. Isso aqui é importante também. Quanto mais você vai sabendo, por exemplo, de mitologia, da Bíblia, da literatura, mais você tem capacidade de interpretar símbolo, né? Há camadas da interpretação. Então, ele fala assim, existe uma camada do símbolo que todo mundo entende. Então, quando passa ali aquela coisa lá, tudo aquele festival, aquela coisa toda, há um sinal ali, um símbolo que todo mundo entende, não é? Agora, se você vai aprofundar, você vai ver mais coisa. Você vai vendo mais coisa, não é? Muitos filmes têm usado disso. Às vezes você pode assistir um filme, não é porque todo filme tem isso, tem filme que é de propósito, esse dúbio, esses sinais. Tem um filme, por exemplo, que chama Midsommar, que é profundamente simbólico. Se você pega a camada assim, artificial, super assim, de cara, você desliga o cérebro e assiste. Você vai ver aquele filme como um terrorzinho que se passa durante o dia. Mas você vai ver o nome dos integrantes, você vai ver o lugar que foi, você vai pegando coisas que daí você vai ver, não vai ter um outro significado. É a camada, entende? Então, se foi banquete dos deuses, se foi a ceia, houve uma mensagem, essa mensagem é anticristã. Mas não é banquete dos deuses, é disfarçar, isso aí é para disfarçar. Que a interpretação é um processo ativo onde os leitores desempenham um papel
crucial na construção do significado. Não adianta também a Olimpíada chegasse lá e colocasse um símbolo difícil de compreensão para o povo. Tem que ser algo que comunique. Né? Por isso, por exemplo, que sempre os artistas de hoje, eles fazem coisas para profanar a igreja. É o cara que vai lá errar lá Nossa Senhora da Aparecida pelado, é quadro profano de Cristo, porque de alguma forma a pessoa entende. Ela sabe que aquilo é religioso e sabe que talvez o próprio Cristo quebraria tabus, quebraria. Então já é de propósito já. O que nós vamos fazer aqui? Nós não podemos bobear muito, senão não vai dar tempo. Nós vamos acompanhar, é só acompanhar a tocha. É só acompanhar a tocha, que nem eu falei, a turma está pegando a ceia só. Acompanha a tocha que você vai ler a coisa inteira. No fundo foi feito um ritual, um culto, um tipo de missa profana. O cara, olha lá, primeiro assim, o evento estava dividido em 4 partes só, que falava da igualdade, fraternidade e diversidade, né? Não falava de igualdade, liberdade e fraternidade, diversidade. Diversidade é o novo nome da liberdade, cada um faz o que quer. E escuridão, ou obscuridão, a última parte foi obscuridão, escreve lá, obscurité. É um evento mundial, é um evento que era para falar, para inspirar os atletas, né? Era para um evento para trazer assim, falar até de paz, de uma paz universal, mas de repente vem falar de obscuridão, ou seja, já mostra aqui, ó. Primeira coisa, esse cara, que parece que, eu não sei quem é ele, mas parece que é um comediante, ele chega no estádio com a tocha, porque é a abertura de Olimpíada no estádio, não é? Aí chega lá, tá vazio, não tem ninguém. Ou seja, eles já estão avisando, vai ser desconstrução. Entende? Já está avisando, vai ser desconstrução. Tira da sua cabeça o que você está acostumado em ver de abertura. Não tinha ninguém lá, pai? Ninguém. Ninguém no estádio. Aí, ele está desavisado, chega o Zidane. O Zidane vai ser como que um condutor, assim, um mestre de apresentação, tanto que no final também ele vai aparecer de novo. Ele pega e ele fala assim, não, eu sei onde que tem que levar a tocha. Ele pega a tocha e sai correndo pelas ruas de Paris. Ele desce para pegar o metrô. Quando ele chega no metrô, tem uma molecada que está acompanhando ele. Vê que é ele, o Zidane. Aí tem 3 meninos, 3 crianças começam a acompanhar ele. Só que quando ele chega no metrô, o metrô sai e para a energia. É outra coisa esquisita, porque, né, esse caos energético lá na França, lá em Paris, enfim, cai a energia e ele fica preso no vagão. E aí tem que levar a tocha. E os meninos ficam fora do metrô. Ele abre o vidro do metrô, passa a tocha e fala para os meninos, vocês têm que levar a tocha, aonde vai acender a pira olímpica. Então eles recebem aquela missão como uma missão assim, importante, uma missão que veio de Zidane e levar a tocha, os meninos que vão levar a tocha. Eles vão então pelo metrô e aí eles descem e vão parar no esgoto de Paris. Nesse esgoto daí aparece essas caveiras aí, porque é assim, nos Miseráveis ele gasta 20 páginas só para descrever os esgotos de Paris, que era uma cidade lá por baixo, né? E tão grande que era, e tão sujo, assim, e mesma coisa, esses cultos pagãos, para se esconder, se faziam nos esgotos de Paris, né? Então tem muita coisa, matava gente, jogava lá, enfim. Daí essas caveiras, mas daí já começa um negócio esquisito, porque se a Olimpíada vai mostrar esse negócio, vai descer em esgoto, aparece até um crocodilo lá, um jacaré, um crocodilo lá, que aí eles ficam com medo. Eles saem correndo e eles vão encontrar com essa figura aqui, ó, que é uma figura do anticristo, uma figura do diabo.
ela vai estar sempre encapuzada, sempre mascarada. Cada vez é um ator que vai fazer, mas o personagem, lembra do símbolo? É o mesmo. É lógico, vocês são ignorantes, isso aí é o espírito olímpico. Espírito olímpico desse jeito, cara. Né? Ele aqui, ó, veja, morando no esgoto. Quem que mora no... Veja só, quem que mora no submundo? Né? É isso que está falando. Se você pega lá no capítulo 2 de Filipenses, fala assim: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, e não fala inferno, fala abaixo da terra, no submundo. Quem é que mora no submundo? É essa figura aqui. Eles têm a proteção dessa figura, eles entram do barquinho. O barquinho também é todo o significado lá do Carionte, ou Caronte, que fazia travessia lá na mitologia grega, dos mortos, do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Então já está esquisito aí. As crianças no esgoto, sendo conduzidas por essa figura estranha. As crianças não têm medo. Como é que não tem medo? Pensa só sendo escuro lá, parece uma figura dessa, você fala, vem aqui no barquinho, vem. Né? Enfim. É ele. É engraçado que eles pegaram criança, né? Então, porque a pauta é a próxima pauta, né? Falaram que era bonita a abertura, eu não cheguei a ver porque eu não tinha tempo, mas. Não, falou que era bonita. Eu achei que era algo assim. É assim, ó. É igual ao carnaval. Se você olha como espetáculo, tem que ser algo bonito. Tem que ser algo assim, trabalhoso. Você fala assim, nossa, como os caras fizeram, sei lá, um dragão, não sei o quê, papapá. Artístico, né? Mas é só, que nem eu falei, é só abrir um pouco o olho que você já percebe, tem um monte de coisa aí estranha. Você tem que fazer pergunta, né? No cimo você tem que fazer pergunta. Por que os moleques estão no esgoto? Por que está ali com um cara que é estranho? Se é você entrar num barco desse? Muito bem. Olha só, aí ele emerge aonde estão o povo está no Rio Sena, aonde vai ser, de fato, o desfile de abertura. Não vai ser no estádio, já é uma quebra. O rio, ou a água, já é um sinal, assim, na Bíblia, a gente já viu, de mal, de poder político. A figura do anticristo, ele emerge das águas, enfim, da besta emerge das águas, enfim. Então, assim, eles saíram do esgoto e chegaram ali onde vai ser o desfile. Então, eles vão passar por ali. Esse personagem, ele vai ter que conduzir ainda a tocha para vários lugares. Vocês vão ver que conforme os lugares que ele vai, é como se fosse passagem da história da França. Passagem da história da França. Porque a turma vem falar assim, ó, vocês são burros, vocês não sabem que está falando da história da França. Eu sei que está falando da história da França. Mas está falando de quanto, por exemplo, que esse personagem aqui, ó, influenciou nesses fatos. Entende? Há um estouro ali numa ponta, lá mostrando a bandeira, já é um sinal já de que, né, a França como guardiã disso tudo, como modelo disso tudo. Um showzinho da Lady Gaga, a gente já viu um clipe da Lady Gaga, a gente já sabe quem que ela é. Olha lá, você escutou o Wish já. Nem a francesa, né? Mas tá bom. Nem a francesa, né? Aqui, ó, aí ele chega é outro cara, mas o mesmo personagem. Ele já chega num ambiente assim meio estranho, né? Com a molecada carregando a tocha. É um rato. Né? Eu sei que tem as danças, aquelas dançaiadas, aquelas coisas, de forma que ele vai correndo levando a tocha, e daí chega uma hora que o moleque não consegue mais. Então, ele tem que chegar pela tocha, então meio que, ele dá a entender assim, ó, meio que para cortar atalho, para achar um atalho, ele vai por cima dos telhados. Ele começa a ir por cima do telhado. Aqui tem um paralelo com esse videogame, né, que é aquele Assassin's Creed, famoso da molecada aí, que é esse tipo ladrão, mas ao mesmo tempo revolucionário,
que está sempre escondido e que opera em cima dos telhados. Ele vai matando os personagens, que a missão no joguinho, você tem a mensagem lá, a missão lá de matar alguns personagens, de esconder tesouro, de roubar não sei o que. Ele vai sempre por cima dos telhados. E também é uma figura meio que aparente aqui, né? Outra coisa que ele lembra também é aqueles personagens maus do Senhor dos Anéis. Aqueles que fazem o papel do demônio lá, dos demônios lá. Então assim, ele chega, então, ele vai pelos telhados, daqui a pouco ele vai voltar em outro telhado, ele tem que chegar no ponto onde está a pira lá. Ele chega, ele vai chegar na biblioteca, daqui a pouco. Mas aqui ele entra no espaço, nesse espaço aqui, ó, paralelo que ele vai caminhando, tem um cara sozinho dançando de saia. E tem um mastro, uma das bandeiras de Paris, enquanto religiosa. É tipo assim, ó. Há uma tendência, mas que é isolada. É um cara só. Entende? Seja uma tendência sexual, seja uma tendência de revolta. Por enquanto é individual. Percebe? É a pessoa. Ele vai ter que fomentar para que isso seja grupos. Até que chegue numa revolta, numa revolução. Ele fica dançando aí e essa figura vai adentrando esse espaço. Eles não se encontram. É? Eles não se encontram, essa figura aí. Não. Conforme ele vai passando, ele não entra nesses ambientes, ele vai sempre por cima do telhado, mas é tipo dizendo assim, ó, eu estou influenciando isso aqui. Quando tem essa dança e aquela bandeira ali que representa de alguma forma a igreja e o Estado, aparece a figura de Maria Antonieta, que é a rainha que foi decapitada. Quando tem a Revolução Francesa, o rei já perde a cabeça já de cara. Fica ela e os filhos. Com o passar do tempo, que nem eu falei, havia uma turma de esquerda e de direita. Essa turma que era mais progressista, assumiu o poder e começou a matar todo mundo. Então chegou uma hora que falou assim, ó, o que nós estamos fazendo com essa família aí? Está esperando alguém vir aqui resgatar eles? Porque algumas outras monarquias, elas ensaiaram de ir lá invadir a França para defender a família real. Porque há um tipo de aliança entre esses soberanos, né? Para um meio que proteger o outro. Então o que nós estamos fazendo aqui com essa turma? Tem que dar fim nessa turma. E aí matam então os filhos e depois ela como assim, o último sinal da queda da monarquia. É decapitada lá na guilhotina. Aqui, eles fala, tem pergunta? Não, padre, eu ia perguntar se o senhor recomenda ver aquele filme Maria Antonieta, mas eu lembrei que quando eu era muito, muito jovenzinha, tem um filme que retrata a história de Maria Antonieta, mas eu lembrei que quando eu era jovem adolescente, eu achei ela o máximo. Mas é porque provavelmente olha, tudo é tudo desconstrução. Se você pegar Maria Antonieta, se você pegar nossa, ela era peculiar. o filme de Napoleão agora, é que assim, ela era isso, era de uma fineza, de uma católica, mas só que no filme é colocado ela de uma pessoa alienada, que vivia dos cachorrinhos e dos doces, não é? De experimentar doce. E aí na hora que invadem o palácio, ela nem está sabendo o que está rolando, ela nem sabia de fome, de nada, ela está ali alienada de tudo que está rolando, entende? É assim, não é essa figura, não é ela, né? Assim como fizeram com Napoleão agora. Napoleão foi um crápula, mas você não pode negar a inteligência do cara, não é? A capacidade dele mas transformaram ele também num banana, hein? Né?
essa questão feminista fez com que a figura de Josefina mandasse nele que nem lacaio, né? Lacaio sexual. Tudo desconstrução, né? Enfim. Então, quando vai aparecer, aparece essa banda de heavy metal aí, que é o Gojira. Como é assim, vai mostrar um período de revolta, vai falar um período de revolta, então coloca um rock assim para, né? Aqui a capa de alguns CDs deles, né? De alguns discos deles. E eles começam a cantar numa versão heavy metal, essa música aí, ó, Sairá, Sairá, que significa vai ficar tudo bem, que era uma criação, é uma canção que o povo começou a cantar quando teve tudo esse banho de sangue aí, né? Então começou o próprio pessoal lá do poder começou a divulgar, não, vai ficar tudo bem, está tendo esse massacre agora, mas vai ficar tudo bem, tudo bem. Então, tipo assim, é o anticristo também falando, olha, vai ficar bem, fica de boa que vai ficar bem, né? Se acalma que vai ficar bem. Vai ter essa revolta, esse banho de sangue, mas vai ficar tudo bem. Tanto que na gravura da época, quem está cantando ali na guilhotina são os demônios. Sai da boca deles assim essa frase. Se você depois quiser, você pega essa música aí na internet. Enfim, era uma música revolucionária, mas também ao mesmo tempo para acalmar os ânimos, para falar, olha, caiu a rainha, caiu o rei, mas vai ficar tudo bem. E a guilhotina comendo solta. Aqui, ó, tá vendo? Essa figura observando tudo, né? Por que tem que mostrar o cara observando isso? Porque ele está falando, sou eu que estou conduzindo esse negócio. Aqui é um tipo de fita que na hora que a música termina, meio que explode, né? Para mostrar o banho de sangue que foi. Então o professorzinho que fez a Revolução Francesa vai estudar direito, né? Acho que eu não vou nem falar o que ela fez para a igreja, para os padres, enfim. Tem um filme antigo, gente, que vale a pena, eu não vou lembrar. A última do Cadasfausto, acho. Que é as monges sendo martirizadas e indo para a guilhotina cantando Vini Creator. É bonito demais. E é o relato assim, né? É relato assim da época. Depois foi escrito um livro de literatura também do Jorge Bernanos, que é aquele que escreveu o pároco diário de uma aldeia, ele romanceou essa história. Também vale a pena. Ele escreve difícil, não é uma linguagem fácil desse escritor, mas essa é a história aí dessas madres que vão ser guilhotinadas, elas sobem cantando o Vini Creator, que vem Espírito Santo, Criador, né? Se procurar na internet, deve ter no YouTube mesmo, acho que não precisa de streaming isso. Hã? Eu não vou lembrar, acho que é o último do Cadasfausto, acho, alguma coisa assim. Aqui, ó, aparecem essas figuras aqui, nesses bambus aqui, nesse pau, nessa perna de pau aqui. Esses personagens podem significar, por exemplo, a intelectualidade, a ordem das coisas como estavam, mas também, para mim, eu li assim, ó, são as nossas paixões, os nossos desejos. Elas estavam em um nível elevado, certo? Até então, era a igreja que fomentava, cuidava e orientava como que a gente deve fazer com os nossos desejos. Corta para a biblioteca. Na biblioteca aparece um trissal lá, né? Já começa, era um, agora já é 3. Começam os olhares, um pessoal meio esquisito, e aí cada um começa a mostrar que está lendo livros. E você vai vendo que a câmera faz questão de mostrar o título dos livros. Então são esses livros que aparecem lá, ó. Romance sem palavras, Com amor não se brinca, Paixão simples, Caro amigo, Sexo e mentira, O diabo no corpo, Relações perigosas, Os amantes magníficos e Triunfo do amor. Todos esses livros têm pauta amor erótico. Traição,
homossexualismo, entende? Então, eles vão lendo aquele livro e vai mostrando o quê? Que esses livros vão influenciando a mentalidade e o jeito que vai se pensando as coisas. Tem tanta coisa a literatura francesa para escrever, gente, para mostrar, mas tanta coisa. Por que esse cunho erótico sexual desses escritores, que são famosos, assim, que são... Esse Diabo no Corpo aí, por exemplo, não é possessão, mas de alguma forma é uma mulher que está tomada pelo desejo. O marido dela vai para a guerra, para a Primeira Guerra, e ela se engraça com um menino lá de 15, 16 anos, e ela fica tomada de desejo, ela começa a trair, ela fica grávida, ela fica desesperada, tal e coisa, papapá, e ela, né, acaba morrendo no parto. E o moleque nem se importa. Então esse Diabo no Corpo é o desejo. Conforme vai aparecendo esses livros, esses 3 personagens, tem mais um, eles começam a correr em volta da biblioteca e mostrando os livros, né? Vai mostrando os livros. Aquelas pessoas ali do bambuzinho ali, elas ficam balançando, sabe? Começa a balançar. Tipo assim, os desejos que estão alterados. Até que chega uma hora que caem, essas pessoas caem, ó. Há um gesto lá que eles caem. Aqui, então é tipo assim, o desejo já está valendo já, né? Já essa liberdade no fundo é a libertinagem. Esse é o terceiro cara desse, né? Que é 2 caras e uma mulher. Eles vão assim meio que se pegando, mas não se pega, não mostra, mas você percebe que é. Eles entram numa sala e aí ele dá esse olhar aqui, tipo assim, ó. Falta você, né? Meio que convidativo já, meio que, né? E nisso ele vai e fecha a porta, ou seja, aqui, e aí aparece isso aqui, ó. Né? Que é tipo assim, só manifestamos o amor. Aquilo que eu falei, gente, olha só, se você pega o evento, você vai vendo assim umas coisas, vocês têm que começar a ver a coisa nessa interessa e o meio simbólico, aquilo que quer passar, sabe? Nada é à toa, porque, sabe, nada é à toa. Tanta coisa, por exemplo, da literatura francesa para colocar, tanta coisa que poderia significar isso, ou sei lá, o pensamento francês, o que a França fez no mundo, até a Segunda Guerra Mundial, a língua oficial do mundo, a primeira língua era a francesa, né? Com a Segunda Guerra, que daí a gente fala o inglês no mundo todo, mas até então era francês. As pessoas na escola, mesmo aqui no Brasil, aprendiam latim e francês, né? A importância que é. Né? Você pega alguns colégios de madres, por exemplo, era francês, até agora de pouco, né? Então, assim, você pensa assim, por exemplo, as madres aqui do patrocínio vinham da França, uma cultura elevadíssima dessas mulheres, não é? Tanto que vinha gente do Brasil inteiro pôr as filhas aí no internato, não é? Então, assim, era algo comum, a cultura, a literatura, a escultura, tudo isso é próprio, assim, porque vai pegar certas coisas que são justamente assim, de confronto. Não é? É assim, eles estão lá, por exemplo, Descartes, esses que alimentaram, que puseram as ideias da Revolução Francesa, eles estão lá, mas assim, em espírito, sabe? Você percebe, para quem estudou um pouco de filosofia, começa a perceber alguns elementos. Mas enfim, o que aconteceu então? Se a gente for pensar o seguinte, houve a Revolução Francesa deu liberdade. Agora não é mais a igreja que controla o pensamento, os nossos sentimentos, os nossos desejos, então agora a gente é livre para viver o amor da forma que a gente quiser. De alguma forma isso vai desembocar na guerra. Aqui vai aparecer ele na frente de uma bandinha militar, mas que tem a ver aí com as grandes guerras, que
No sistema do anticristo era necessário que tivesse, por exemplo, a Primeira Guerra para terminar com as monarquias que ainda tinha. A Primeira Guerra Mundial, ela começa justamente porque matam o arquiduque, lá é um monarca que havia, depois vem Hitler, vem Stalin, vem tudo, vai caindo, né? A Revolução Russa, por que a monarquia, né? Por que tanta implicância com a monarquia? A monarquia é de fato assim, o sistema de governo melhor? Não, não é. Mas também se for ver, ainda é o menos pior. Fala para mim, a gente tem democracia desde Marechal Deodoro lá, não é? Fala para mim 3 presidentes do Brasil que foram bons. Não é? Olha só, quanto impeachment já teve, presidente que se suicidou, renunciou, sabe? Agora pega nos outros países também, não é diferente. Olha o que o Maduro fez lá. Não é? E você vai reclamar para quem? Então assim, hoje não é que a monarquia ela mas hoje também há um endeusamento da democracia, que não é isso tudo, gente. Você está vendo até hoje os BO que a gente sofre por conta de muito político corrupto, de corrupção, de um Estado pesado, de imposto, para manter um monte de regalia que não é necessário, que ninguém está nem aí com o bem do povo. A turma não vota pelo bem do povo, vota pelo partido, não é? De novo, de outro lado, daí aparecem os molequinhos aí de internet achando que também, a monarquia, votar monarquia. Sabe? Calma lá. Não é? E assim, quando a gente pega, por exemplo, a Revolução, a democracia aqui no Brasil, também não é o tema, mas, né, só para vocês saberem, foi um golpe, né? Foi um golpe militar. Marechal Deodoro deu um golpe. A família real teve que sair fugida daqui. A turma não queria a princesa Isabel regendo, porque se dizia que ela era muito católica. Ele aproveita isso e dá um golpe, e tudo isso foi financiado pela maçonaria de Itu. Tirou o véu agora em casa. Por isso lá o museu lá, não é? Por quê? É isso aí, ó. Era o berço maçom, turma do café, muito dinheiro aqui no estado. Esse Dom Pedro, essa família real, começou tal, chama todo mundo. E aí a gente, né? Nossa, Itu, berço da República. Itu era muito ponte da época. Muito. Por causa que tinha os barões do café, tanto a Candelária. A Candelária levantou por causa disso, muito dinheiro, né? Aquelas coisas lá, era tudo ouro. Só em Minas que tem um barroco superior ao nosso aqui, né? Esse aqui é a maior expressão do barroco paulista, né? A Candelária. Muito bem. Isso aí desembocou a luxúria, a queda da reza monarquia, para isso precisou ter a Segunda Guerra. É de novo o inimigo conduzindo, e aí aparece essa cantora vestida também de ouro, simbolizando isso, um momento de realeza, de emergir daquilo que é ruínas. Corta de novo, depois da música, ele em cima dos telhados. Ali já aparece a bandeira já francesa após a Revolução. Essa rapper, ela foi extremamente humilhada na França. E agora ela está sendo exaltada. Quem? Essa rapper, ela foi bem humilhada. Como que volta aqui, Diego? Cadê o Diego? É verdade, eu ouvi isso aí, mas eu não conheço ela. Mas eu vi algo de racismo, não sei o que, não é? Acho que foi. Vamos voltar lá. Muito bem. Aí ele entra onde tem os quadros, tem alguns quadros também para simbolizar a influência nas artes, nas outras artes, não só na literatura.
Ele entra num balão, tem uma hora, ele sobe fora do espaço e aí vai aparecendo... É algo que tem a ver com Júlio Verne, né? O balão também que começa lá, a questão do balão. Mas só que aparece uma Estrada da Liberdade que aqui a qualidade está ruim. Primeiro aparece a figura do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é um livro muito bom, assim, é um livro que tem muita coisa católica, assim, no sentido, mas é um livro que também é tipo Peter Pan, sabe? É aquilo que a gente está vivendo hoje, da infantilização masculina. É um eterno querer ser criança, né? Que acontece no Pequeno Príncipe, acontece no Peter Pan. Aí ele vai passando e aí passa essa Estátua da Liberdade, mas se você ver na internet depois com qualidade, você vai ver que aqui, ó, tá cheio de ferida, tá assim ralada o rosto. Aí você pergunta por quê, né? Já tem aí todo um prognóstico de queda, né, dos Estados Unidos como poder, mas um poder talvez podre, ou talvez um poder que vai cair, que vai ser... né? Tudo isso, enquanto tudo isso vai rolando, entre uma coisa e outra, os barcos vão entrando lá com as delegações, né? Porque vai se preparar lá para o final, lá na onde vai acender a pira. Então, enquanto vai rolando todas essas coisas, os barcos vão entrando com os países. É como se fosse o caminho inverso, né? Porque o barqueiro de Hades leva as pessoas que morrem para o mundo, para o submundo. Mas eu não conheço nenhuma história na mitologia de quando o barqueiro traz de volta. Não traz, né? Três personagens. Não traz. Tem 3 personagens que falam nessas homilias que são as 3 inimigos da igreja, né? Que tentam destruir. Pode ser assim, a figura também das virtudes corrompidas, ou as virtudes, né? Se todo o submundo estivesse subindo. Não traz, né? Esse barqueiro, ele não traz. Tanto uma obra que chama Eneida, que conta a história de Enéas, né, de Virgílio, e na Divina Comédia. Ele leva, mas não traz. Né? Tanto que a hora que Dante vai entrar na barca para ir ver o inferno, ele fala, olha, você vai ir para lá, mas você não pode voltar, porque lá é a região dos mortos. Né? Quem estava no inferno fala assim, como que pode ter um vivo aqui? Né? Eles perguntam disso. Enfim, a Divina Comédia é um livro que vai misturando as duas coisas, né? Tem muito elemento católico, mas também tem muita coisa de mitologia ali. Para entender bem, precisa entender as duas coisas e linguagem de poema também, né? Enfim. Quando os barcos estão lá, aí depois esse balão aí subir lá, tal, para a atmosfera, tal e coisa, corta lá para onde está passando as delegações e vai surgindo mulheres, né? Estátua de mulheres francesas que marcaram a história. Parece mais de 3, o padre colocou 3 aqui. Mas, por exemplo, cadê Joana d'Arc? Não aparece. Cadê a mulher lá, que é a química lá, aquela química lá? Não aparece. Aparece quem? Mulheres políticas. Então, a primeira lá, ela é questão, que não dá para ler lá, né? Mas é questão, assim, do racismo. A segunda é da Comuna de Paris. Outra coisa, né? O comunismo, ele começa a se estruturar como comuna, assim, na França que ele ganha força, né? A gente, às vezes, tem a ideia de que Marx, que inventou o comunismo, não, ele filosofou a coisa, ele organizou a coisa e filosofou a coisa, ele com Engels. Mas a coisa já estava rolando, sabe? Dostoiévski já falava isso na Rússia, já. Tem um livro, Os Demônios, ou Os Possuídos, dos Dostoiévski, que fala aqueles jovens que cada um seguia um tipo de ideologia. Um é anarquista, outro é niilista, outro é comunista, e eles estão meio que possessos por aquilo, sabe? Enfim, já estava meio que por ali. Enfim, a segunda mulher ela é da Comuna de Paris, e a terceira é uma política de agora, ela foi a primeira presidenta, né? Presidente da União Europeia,
E ela é a primeira que lutou pelo aborto na França, nos anos 70, no começo dos anos 70. O aborto está aprovado na França desde os anos 70. Essa mulher que deu o pontapé. O que fizeram agora de pouco é colocar o direito do aborto na Constituição. Ou seja, não mexe mais. Nos Estados Unidos, você vê que houve um julgamento em que nos anos 70 foi dado a favor do aborto, o juiz deu a favor do aborto. E aí os estados, porque lá cada estado vai regendo a sua lei, não é? Eles foram aprovando, meio que pegando essa lei aqui e puxando e achando brecha pelo que aquele juiz fez. Hoje se descobriu que foi adulterado aquilo que passou por juiz. O juiz julgou sem elemento. Então a corte dos Estados Unidos revogou aquela sentença. Então a França, vendo que, olha, vamos garantir, porque vai que revogam, vamos pôr na Constituição. Entende? A coisa é, gente, esses políticos, enfim, aparece mais mulher. E aí corta para isso. É assim, é como se fosse uma missa, como se tivesse chegado aí na ceia, tal e coisa. Ou seja, o mundo foi acolhendo essa palavra, desse que traz essa luz, foi cada vez mais se depravando, começa com os 3, 1, depois vira 3, e agora já vira um banquete. Primeira coisa, é retrato da Santa Ceia? Quem que não está vendo que é? Né? Tanto que a mulher que fez o papel de Jesus ali, o que significa aquela auréola, tudo, né? Tanto a mulher que fez Jesus, ela colocou no Instagram dela isso. Agradecida por representar Jesus na ceia, tal e coisa, nessa ceia LGBT e tal. Ela colocou no Instagram dela. Moeram a mulher, né? Tá certo, o nego exagera, mas o nego ameaçou de morte e tal e coisa, né? Aí, você entra no Instagram dela agora, você vê lá a carta que ela escreveu com a advogada dela, que ela vai meter processo. Porque ela está sentindo, agora ela está dando uma de vítima, sabe? Aquelas coisas que fica perseguida, tal e coisa. Então, já saiu, por exemplo, acho que no GE hoje, isso, que ela está transtornada, que ela vai precisar abalada, vai precisar passar tratamento psicológico, tal e coisa. Outra coisa, o próprio COI, né, que é o organismo que cuida das Olimpíadas, ele pediu desculpa, uma carta pedindo desculpa a quem se sentiu ofendido por causa da religião. E o COI, ele é bagaceira nisso, né? Ele pega no pé disso, tanto que a menina lá do skate vai tomar punição porque fez aquele gesto lá, né? O Djokovic também fez, uns pares de caras fizeram. Com Jesus, né? Fez em Libras, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso foi antes, porque o COI não permite, a FIFA não permite. Ela fez um ato para Jesus, é isso? Quando a câmera focou, depois que ela tenha ganhado a medalha, ela fez em Libras, ela fez Jesus é o caminho, verdade e vida em Libras. E ela vai ser punida? Vai ser punida. E ela falou assim, fiz mesmo. Esse tipo de cristão que falta lá. Entende? Esse tipo de cristão, principalmente os que ganham, sabe? Vai fazer o quê? Vai tirar uma medalha? Aí vai ficar mais ridículo ainda, né? Vocês viram também a judoca lá brasileira, que ganhou bronze, vocês viram? Ela tá lá ajoelhada, chorando, ela tá emocionada, aí vem a adversária italiana, ela levanta e dá glória a Deus. Porque justamente foi a brasileira que apresentou Deus para essa moça que era ateia, né? E depois ela fala isso, ela confirma isso. Então, o que está faltando é isso aí, nego, sabe, não se esconder e pagar o preço que for, principalmente se ganhou, não vão tirar a medalha, vai tirar a medalha, vai ficar mais ridículo ainda, né? Enfim. Medina também
Também, né? Também tinha uma prancha com o Cristo Redentor. Foi proibido. Foi proibido. A equipe toda aí, né? Mas ele também, quando dá o salto, vocês viram a foto que da hora? Ele está apontando para cima também. É isso que precisa, manja? É isso aí. É meio que lutando com a mesma força. Enfim. Aqui, então, é uma representação da Santa Ceia. Depois nós vamos falar do banquete dos deuses. Também pode ser, vira isso, termina isso, entende? É tipo assim, ó, era católico o ambiente, o mundo, agora progrediu numa coisa diferente. Veja que há aqui... Não consegue nem identificar se é um bicho, se é gente, se é animal. É muito baixo, uma imagem assim que não chega nem a ser bela. Mas... Não, é grotesco, né? É grotesco, né? Aqui, ó, veja que... Tipo, até então tinha sido, é artístico, mas chega aí que é ridículo. Então, aqui escancarou, né? Aqui escancarou. Já tinha elementos esquisitos já. Por exemplo, essa coisa da exaltação na Revolução Francesa, a gente tem que sempre ficar esperto. Mas enfim. Aqui, ó, ainda tem uma hora que escurece de vez. E aqui, conforme o close dá, parece que essas lâmpadas aqui estão caindo. Então, as estrelas, lembra? Passagem do Apocalipse, das estrelas do céu que caem. E caem sobre a terra. Vocês sabem quem é, né? Enfim, criança para o meio. Por que tem criança no meio? Porque, gente, a próxima pauta vai ser pedofilia. Sexo ou amor entre gerações. Começa assim. Começa a mudar o palavreado. Não é pecado. É doença. Não é doença. É opção. Entende? Vai se mudando. Vai se catequizando, vai se mudando. De forma que, por exemplo, você fala, sei lá, até então, a própria Organização Mundial de Saúde tratava o homossexualismo como uma doença psicológica, não aceitação de si. Se falar hoje, eles levam a pau. Daqui a pouco vai fazer isso com a pedofilia, gente. Você vê quanto de relato que tem de casal homossexual que acaba adotando criança e depois violenta a criança. Queimaram o pipi de um menino aí para transformar. Vocês viram isso? Transformar ele enfim, ó. Né? E sai parada gay lá. Existe criança trans, não sei o quê. Mas tudo é cultural, gente. Você vê que vai se fomentando isso, né? A criança não tem isso, mas chegou num ponto que aqui no atendimento vem criança de 11, 12 anos que não quer que você chame pelo nome. Já é uma lavagem tremenda, já é uma, né? E qualquer coisa é homofobia, não sei o quê, papapá, mas depois está destruído. Enfim, é uma sátira, então, da Santa Ceia, não tem o que ver. As pessoas depois tem um tipo de desfile aí na mesa, né? Em cima da mesa, e aí vai aparecendo todos esses personagens aí de cima e outros, e cada um mais estranho que o outro, e a criança pro meio. Meu, no mínimo a criança não era para estar aí, né? No mínimo. Tá bom, você está inventando, não é isso aí. Então o que a criança está fazendo aí? Não é um lugar, um ambiente de criança. E nenhuma dos quadros antigos da mitologia grega, né, que fazem alusão ao banquete ou a sátiro, tem criança. Então, aqui, ó, aí vem a turminha assim, ó, que assim, sempre foi assim, sempre vai ser. A gente vai ser tratado como ignorante. Ah, vocês estão falando isso, vocês são ignorantes, vocês não sabem de cultura, vocês não sabem isso aqui, papapá, isso é cultural, manifestação. Aquele lá é banquete dos deuses. Ninguém falou que foi banquete dos deuses. Ninguém falou, oficial, ninguém falou. Nem a própria. Ninguém falou. Começou isso aí, alguém deve ter falado, ligado, aí começou, espalhou, e aí é a defesa que a turma faz, aí começa aquela coisa de, vocês são ignorantes, vocês são trouxa, vocês estão vendo... Mas, meu, aquilo que eu falei da semiótica, lembra? Qual é a mensagem que passa? Sei lá, a sua mãe liga a televisão, tá vendo isso aqui, o que ela vê? Ué, que esquisito, parece a ceia. Ah, não, parece o banquete dos deuses, né?
Entende? Lembra que o padre falou da semiótica? Que é o quê? Aquilo que passa, mas também quem enxerga. Mesmo que fosse. Segunda coisa, o quadro Banquete dos Deuses é já um deboche do quadro da Santa Ceia. Já é um período já do renascimento, né? Então, renascem assim o interesse pela cultura grega, pelas artes gregas, tal e coisa, e também pelos deuses gregos. Então, esse banquete dos deuses aí não tem criança, de fato, é o que? São os deuses ali se banqueteando e virando uma grande orgia, né? Regado a vinho. Hã? Então, porque mesmo que não seja Santa Ceia, né? Tá falando assim, ó, o mundo vai virar um grande bacanal. Porque daí dessa essa figura, olha só, esdrúxula, num evento mundial, né? Primeiro assim, né? Aparece a gordona aqui, ó, nas Olimpíadas, gente, né? O pessoal lá se mata lá para ser atleta. Veja só, os caras, pode ver, atleta de alta performance, ele tem o corpo estourado. Ele não tem. Ele pratica de um nível que estoura o corpo dele, não é? Você vê o cara do peso do Brasil lá, não vai poder competir por causa que vai ter que operar a costa. Jogador de futebol tá cheio. O Zico, por exemplo, não sobe escada. O joelho não deixa. Estoura. Ronaldo, o Ronaldão aí, não é? Então, assim, num lugar de alta performance, que a turma, né? Na França. Aí aparece essa figura. Depois aparece esse cara aqui, meu. Que é a figura aqui, ó, de Baco, de Dionísio, o rei do vinho, o rei da bacanal, o deus, né? O deus do vinho, do bacanal, tal e coisa. Então, assim, o que eu estou lendo? Que foi uma desconstrução do mundo de tal forma que aquilo que era para ser ceia, que era para ser algo religioso, virou isso aí que vai terminar num grande oba-oba. Por quê? Porque é um enfraquecimento daí das forças, do intelecto, de novo, gente, quanta gente está defendendo, não, vocês são burros, vocês são... Nem que eu defendo, olha lá, o tema Banquete dos Deuses é recorrente na arte ocidental, tem raiz na mitologia grego-romana. Frequentemente essas representações mostram os deuses do Olimpo reunidos em banquetes, celebrando, interagindo de maneiras que refletem suas personalidades e mitos associados. Então esse cara, veja... Padre, na sua opinião, você acha importante ensinar mitologia para criança? Sim. Mas assim, ela tem que ser purificada, né? Porque você pega... Muita coisa se explica a questão de mitologia. Os filósofos vão usar muito, né? Aquela coisa simbólica, né? O simbolismo. Só que o problema hoje é que virou a volta do paganismo. Então, como uma verdade, né? Hoje em dia, tem gente que não acredita mais, por exemplo, no deus Baco, mas vive como se ele existisse. Né? Vive assim. Então, para mim é uma degradação. Tanto que essa parte, a partir dessa parte, que vai ser chamado de obscurité, né? Olha lá, aparece essa figura aqui também dançando lá. A criança pro meio. Aqui um pessoal dançando. E é tipo assim, ó. É como se fosse... Ó, e esse cara tá ali, ó. Ele entra, nessa hora que ele entra dando rodopio, parece que ele está possesso aqui. Ele dá umas voadoras, eu vi. Né? Parece que está possesso ali. E é tipo assim, é como se fosse assim, essa turma que está na mesa, para mim representa o pessoal da intelectualidade, o pessoal que propaga isso. Tanto que o DJ está lá, é a gordona, música, é um jeito de propagar as ideias. Mas aqui depois corta para uma turma, um monte de gente dançando. Ou seja, aquilo lastrou para o povo. E ali o chão, ele vai mudando que nem eu falei, visualmente você olha, você fala, nossa, que negócio bonito, né? Mas chega uma hora que vai mudando o chão, vai mudando a cor, vai mudando, e fica vermelhão assim, ó. O pessoal fica dançando em cima disso aqui, ó.
E aí, insinuação de um tá pegando o outro, tá se pegando. Tudo isso, por quê? Por que é tão importante para o diabo que entra a promiscuidade? Justamente para baixar a bola, para baixar a intelectualidade, é o desejo, você vive do impulso, você vive como um bicho. E aí tá fácil dominar, sabe? É dopamina, não é? Para ler um livro, Nação Dopamina, vale a pena, hein? A gente é tratado, dopamina é um processo que sai na nossa cabeça que dá bem-estar, que dá felicidade. Então quando você come, quando você dorme. Só que hoje é uma nação que vive disso. Então aí entra pornografia, droga. E a sexualidade vivida dessa forma. Sai dessa parte, aparece a mulher no meio do rio, lá com um cara, ali não dá para ver a foto tudo do evento. Você pega no Casé, no YouTube, tem lá o evento completo. Aí você foi printando lá, né? Aparece lá um tipo de pedra flutuando na água e um cara tocando piano, a mulher vai cantar Imagine. Ou seja, essa revolução vai levar no sonho de mundo, de paz, de um só povo, de unidade. É o sonho maçom. A música Imagine é a carta maçom, é o hino maçom. Olha a letra. Imagine que não há paraíso, já começa aí. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós, acima de nós. Olha. Só o céu de nuvem, não o céu. Imagine todas as pessoas vivendo para hoje. Não tem esse negócio de eternidade, para amanhã, é o hoje. Imagine que não há países, não é difícil de fazer, nada pelo que matar ou morrer. Nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. É a descrição maçônica e do mundo do anticristo. Não tem país. É uma paz sem Cristo. É uma paz aparente. Não tem religião. Você pode dizer que eu sou um sonhador, tá? Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você se junte a nós e o mundo será como um só. Ou seja, eles apresentaram tudo aquilo e estão falando assim, olha só a galera que está querendo isso. Olha o que a turma está querendo. Então, você que é igreja, você que é isso aqui, você está indo contra, aí você está indo contra a paz, você é intolerante, tudo aquilo que a gente já sabe. Percebe então que não é só uma briga de esquerda e direita, não é só comunismo, sabe? Vai mais longe o negócio. Imagine não haver posses. Tem uma frase dessa Agenda 2030 que é assim, ó. Você não vai ter nada, mas você vai ser feliz. Dopamina, vamos dar dopamina para vocês. Tem um livro lá da Admirável Mundo Novo. Eles tomam uma droga para não sentir dor. O mundo todo fica anestesiado, fica dopado. Imagine não haver posses, eu me pergunto se você pode. Sem necessidade, sem ganância ou fome. Uma fraternidade humana, olha aí. Imagine todas as pessoas, compartilhando todo mundo. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você se junte a nós e o mundo será como um só. Você sabe que Imagine foi feito em 1970, né? O Imagine, do John Lennon. Né? Você escuta a musiquinha, todo mundo fala, a musiquinha de amor, a musiquinha, não é? Não, se eu falar que o que a escola de Frankfurt influenciou, por exemplo, a revolução sexual, os Beatles, não vai longe. Porque chega uma hora que assim, a coisa anda por si, sabe? Você dá o start e faz movimentar a coisa. Chega uma hora que a coisa vai por si. As pessoas começam a defender por si só, não precisa, né? Aí aparece a figura do cavaleiro sobre as águas. Né? Qual que é o sentido? Tá bom, não tem nada a ver, padre. Você está viajando. Tá bom, qual que é o sentido?
Ah, é o cara que está trazendo a paz. Meu, não é tudo isso descrito no Apocalipse? O Apocalipse fala então de 4 cavaleiros. O cavaleiro branco, olha só, aparece quando abre o primeiro selo. Ele sai para conquistar e vencer. Esse cavaleiro é frequentemente interpretado como uma representação da conquista e da guerra. Também sugere que ele simboliza o anticristo, uma figura messiânica falsa. Você pega, também no Apocalipse fala que o anticristo, tal e coisa, a fera vai surgir do meio das águas, do rio, tal e coisa. Significando um poder político. Tem 2 anticristos no texto, né? Tem um que é da terra, que simboliza o poder religioso, e tem o poder político, que é o que sai das águas. Vai ter uma pessoa que vai personificar tudo isso. Aí vai falando, né? Os outros cavalos, não vou falar porque não apareceu ali, mas a proposta é essa. De demonstrar, é tipo assim, sabe o que quis falar? Nós abrimos um portal. A gente está entrando numa nova fase. Sabe? Essa fase começa agora. Essa fase é uma fase de esperar quem tem que vir. O senhor acredita que é uma aviso? Sim, sempre é assim. Nos filmes. De 2012 foi uma injeção na mão, né? Então, é assim, é sempre amaciando a carne, sabe? Os filmes, você vai ver nos filmes, por exemplo, vocês já viram os filmes, um filme que chama O Mundo Depois do Amanhã? O filme é agora, de 2024. Ele foi financiado pela família Obama. Há um ataque cibernético, cai tudo. Aí vira um caos no mundo. A gente acabou de ver um treino aí faz 10 dias. Sabe, é um amaciar a carne, para quando vir, vocês já sabiam o que você tem que fazer, olha, né? Já está, saber o que vai fazer do lado deles, né? Então já vai preparando o ambiente já. Por exemplo, se chega alguém e começa a falar certas coisas hoje como líder mundial, muita gente já vai, não, isso aqui é a figura do anticristo, então começa a dúvida, será que é, será que não é? Isso aí vai gerar o cavalo vermelho, que simboliza guerra e violência, o cavalo preto a fome, a escassez, e o amarelo, que é a morte, né? Doença, morte, praga, enfim. A pandemia também, você tem a certeza que já foi um treino. Corta para a Torre Eiffel. Ele quer mostrar assim, o cavaleiro saiu ali das águas, ele entrou no espaço firme, né? No território firme ali, na terra. É gozado essa figura aqui, ó, que até agora não falou nada de anjo, mas parece essas asas aqui, ó, que eles fazem questão de dar um close, um ângulo, que pega como se fosse a asa do cavaleiro. Só que olhado de outro lado, olha que parece, ó. Ixi, o sonho Né? ou chifre. Não, parece olhos de serpente, né? Olhos do mal, né? Olhos de serpente, olha. Porque assim, tá bom, vai fazer uma asa, mas tem que ser nesse formato? Tem tanto jeito de fazer asa? Muito bem, fez essas asas. Ele vai caminhando como se fosse assim, de fato, um anjo, essa figura do apocalíptica e tal e coisa. Conforme ele passa onde estão as bandeiras começam a seguir ele. É outro sinal muito forte, gente. As bandeiras começam a seguir ele. Aqui tem 3 cavaleiros, sinal assim da trindade diabólica que está lá no anticristo, né? O anticristo, as testemunhas dele e tal e coisa. Então assim, tudo sendo visto por essa serpente. Entende? A Torre Eiffel tem uma hora lá que filma ela, parece que ela está igual o olho de Sauron, sabe? De Sauron, né? Não é? Enfim.
Então, olha só. Tudo observado, por exemplo, tipo assim, se você pegar o cavalo também, é outra coisa interessante do cavalo. Em desfile de cavalo, ele já é ensinado, fora que já é cavalo de raça, mas além disso, ele já é ensinado para ter postura, não é assim? Uma modelo tem que ter postura, o pescoço, tal e coisa e tal. O cavalo, ele tá... eu acho que sentiu, sabe? O peso. Porque os outros dois tá normal. O cavalo só gostou de ser usado para isso aí. Ele não gostou de ser usado. Então, né? Veja, então, aqui, de novo, sendo conduzido, né? E aqui dá bem para focar bem, assim, tipo, assim, como se fosse a sede do inimigo, né? Como a torre lá do Senhor dos Anéis, enfim, ele observando tudo e tudo sendo conduzido por ele, tudo. E veja que aqui, não, é um traço significando a Torre Eiffel, tal e coisa. Muito bem, é isso, mas a semiótica também pode ser o quê? Vários caminhos que estão levando na boca do inferno. Esses olhos estão muito em destaque, né? Não é? Se tivesse outras coisas... Meu, eles sabem mais de símbolo do que nós. Eles iam perceber, tá estranho de longe, vamos tirar isso aqui, tá estranho. Tem nego que vai entender errado, vai, né? Eles sabem, o negócio da ceia, eles sabem que é da polêmica. Eles entendem de símbolo muito mais do que a gente. Eles retiraram, né? Eles retiraram. O quê? Depois que o Papa fez o pronunciamento também e tal, eles retiraram a parte da ceia. Não, tiraram do vídeo. Do vídeo. Do vídeo. Mas veja, os caras que estão montando, veja, você vai montar um negócio na catequese. Você já tem que pensar, talvez, viu, mas será que as crianças vão entender isso? Vamos mudar o negócio? Você já... Não é coincidência, gente. Ou é muita coincidência, passei, né? O que acontece é que quando chega essa figura, ela vai levando num ambiente assim marcial a bandeira das Olimpíadas. Ou seja, é ele que carrega essa unidade, essa fraternidade, tal e coisa. Só que ao hastear a bandeira, hastearam de ponta cabeça. Olha só, no quartel já tem isso. Aqui no quartel nosso, aqui que é, né? Você aprende lá a hastear a bandeira, você aprende a posição que você tem que ficar na bandeira, tal e coisa, como que você tem que dar a bandeira para ser colocado, para não colocar errada, tal e coisa, papapá. Esses caras vivem disso. Como que nessa hora o cara ia hastear a bandeira de ponta cabeça? A bandeira de ponta cabeça significa quartel tomado. Você vai no quartel, você vê que a bandeira está ponta cabeça, aquele quartel está tomado. É um sinal para quem está fora. Não é? Quando é meu mastro, não é luto, cada coisa tem assim também. O cara vive disso, o cara vai errar ali. Não é? Outra coisa, alguém ia falar assim, corta a televisão, né? E desvira rápido. Não, assistiu assim. O quartel tomado, está tomado. Muito bem. Aqui, é outra questão da semiótica dando bafafá na internet. Aparece lá a figura de um touro com um bezerrinho aqui. Aí, né, qual que é o símbolo do touro na Bíblia? Do bezerro de ouro, de Baal, tal e coisa. Só que esse touro já está na praça. É uma touro que está lá na praça. Foi feito por esse artista aí, Faz parte de um conjunto de esculturas exibidas nos jardins, tal, papapá. Mas veja só, não importa se ele está lá, quem que fez, importa o negócio da semiótica de novo. Por que deixaram? Por que focaliza? Qual que é o sentido dessa escultura no meio desse evento aqui, depois de ter hasteado a bandeira? Entende? Então, o que o padre falou? A questão semiótica. Você olha, não, você sabe que é da praça, mas não é só isso que está falando mais.
Lembra o negócio do Humberto Eco? Conforme a camada vai... Você vai percebendo as coisas? Foi um culto, gente. Foi um culto. Não é? Foi um culto para mim de passagem. Dizendo para o mundo, olha, estamos passando para uma nova fase. Viu? Aqui, ó. Ele aparece daí com a tocha. Aqui é interessante, que tá a passarela, ele vem de baixo assim, ó. Ele vem de baixo e entrega para o Zidane de novo. Aí o Zidane, ele vai levar para vários atletas, aí vai revezando os atletas que eles vão fazendo homenagem e tal, aquela coisa. Tem um senhorzinho, aquela coisa de atleta antigo, de pessoas que eles querem homenagear, tudo isso. E aí no final lá é acesa a Sapira, que também é estranha perto das outras, elas sobem depois que nem um tipo de um balão, mas de novo aparece a coisa de Sauron. Mas ali parece, você vê o casal que acende, parece que é um tipo de adoração que está fazendo, né? Então é muito estranho. Vai terminar com a Celine Dion, que é um capítulo à parte. A Michona é satanista na cara dura. Parece ela aqui, ela vai cantar uma música. Vocês são ignorantes, essa música de Edith Piaf é hino ao amor. Tá bom, mas veja lá o que está falando a letra do amor. Ela fala que ela pode ter tudo, mas se ela não tiver o cara que ela gosta, se ela não tiver não sei o que, papá. Lá no final fala de Deus, mas é que Deus que está falando. Enfim, ela faz uma reinterpretação dessa música, como se fosse assim, o mundo tem que viver o amor, agora tudo. Só que ela tem, olha, Celine Dion é acusada de satanismo por lançamento de roupas infantis sem gênero. Isso aí é uma notícia de um site do GE, não é site católico, não é? Padre exorcista dos Estados Unidos considerou dizer que não há diferença entre meninos e meninos, é diabólico. Então ela tem uma, como que chama? Grife, né? De infantil. E olha as roupas, a propaganda lá, Nova Ordem, aqui, né? Aqui, ó, veja, não é? Olha cada coisa esdrúxula. Ela entra no berçário e aqui tá rosa, aqui tá azul. Ela vai lá, sei que ela faz lá, ela dá no clipe dela, dá um clique, ela dá um negócio lá e vira isso aí, vira, né? Sem identificação. Termina com ela. Como canto final, sabe? Também não é francesa. Você vai vendo, também não é francesa, você vai vendo os personagens que vai cantando, que vai, né? Tiraram do armário, ela disse que ela estava 4 anos se apresentar porque tem uma doença degenerativa, segundo a... É isso que falam, né? Mas pelo que se diz, ela tem um negócio de bulimia, né? Ela emagreceu muito, essas coisas mexem com a cabeça, né, meu? Mexe com a cabeça, mas tem um vozeirão e de repente começa, né? Enfim, era isso aí, foi isso aí, ó. Eu vi uma reportagem, uma entrevista dela mesmo cantando, e ela demonstra como parece que ela tem uma doença que quando ela fica muito abalada, ela perde a voz. Não lembro direito o que é, e realmente ela tenta cantar e ela fora, né? Ela perde a voz. Mas elas são ligadas, esses artistas cantores, eles são ligados a uma artista americana que chama Abramovich, que é satanista, assim, sabe? Leonardo DiCaprio, essa turma, o pessoal de Hollywood, Hillary Clinton, meu, fazem festa assim com um bolo de gente, sabe? O bolo em formato de pessoa, mas parece pessoa, que a artista que faz o bolo né? E aí você vai cortando o bolo assim, é como se fosse cortando pessoa, pedaço de pessoa, né? E aí é vermelho o recheio do bolo, sabe? No mínimo é esdrúxulo, é um negócio decadente, né? Essas foi promovido por ela, sabe? Esses bailes também, fantasia, essas coisas. Meu, olha. Sabe o que é estranho também?
todas as aberturas de Olimpíada anteriores na China, na Inglaterra, no Brasil, nenhum eu vi mexer com. Tinha algumas coisas, mas agora foi demais. Mas escancarado assim. Agora foi um culto. Mas enfim, Deus... então, né? Eles têm... No Catar mesmo, que no meio do deserto sobe um tipo de um estádio, assim, vai subir, e bem em cima tem um bode. A FIFA também, gente, a FIFA também é outro, né? Eu sei que Deus deu a resposta, né? Pagão. Só a catedral. Só a igreja do Sagrado Coração, onde Jesus apareceu e falou para Santa Margarida Galacoque o que tinha que fazer para restaurar a França. Só lá ficou aceso. Padre, agora uma dúvida. O pessoal que mora, né, para lá, eu não entendo nada da religião muçulmana. E a França tem muito muçulmano. Alguns bairros mais menores, eles não estão conseguindo ter culto, missa. Isso. A família lá não é católica, são evangélicos, mas eles não estão conseguindo celebrar nada aos poucos. Tá? Já faz anos isso, que vem acontecendo aos pouquinhos. Mas a outra religião está... O padre Paulo Eduardo, ele acabou de voltar da França, ele fez doutorado lá. E ele falou que quando ia celebrar nesses bairros, a polícia tem que fazer escolta. Você se lembra também que quando teve aquele atentado do jornal, lembra? Que eles mataram o pessoal do jornal lá que fazia deboche, os muçulmanos? Por isso que ninguém mexe também com eles, né? Mas também mataram um padre na mesma época. Entraram lá e cortaram a cabeça do padre, celebrando a missa. Então assim, tem muito, né? Feminismo, os muçulmanos crescem mais lá na Alemanha, na Inglaterra, vai dar B.O., né? Às vezes a questão de imigrantes também, ela entra gente boa e entra gente ruim, né? Entra muita questão também de tráfico de pessoas, né? Problema de mulher, de criança. Tem um livro, tem um escritor, ele não é católico nada, mas